Então é isso. Hoje nós teremos uma reunião ordinária muito importante, o poema de número 89, que fala sobre a razão. Há muitos anos atrás, um tio, em Poços de Caldas, a cidade que eu conheci o rei, que conheci Rita, ele estava desempregado e ele pediu que eu fosse fiador dele. E eu agi pela emoção, eu não agi pela razão. Resumindo, tive que pagar 51 mil reais. Agora faz a conta. Há mais de 30 anos atrás. Quanto é que é 51 mil? Tive problema, entendeu? Penhoraram um equipamento meu numa loja de revelação em 1 hora. Oficiais de justiça. Eu era fiador. A dívida não era minha. Ainda fiquei com o nome sujo. Eu tinha esperança que ele pagasse. Não pagou. E até hoje. Faleceu. E quer me deixar feliz, me convida para ser fiador, né? Eu queria falar não, mas eu agi pela emoção. E o poema de hoje, o título é Razão, tá? Então nós vamos abordar esse tema no dia de hoje. Foi uma semana muito corrida. Eu estou com 2 pessoas querendo entrar aqui no grupo definitivo, só que eu sempre peço para que elas recebam, né? Eu gosto de conversar. Todos vocês que estão me ouvindo do grupo definitivo, antes de entrar, eu telefonei, a gente ficou meia hora conversando, eu explico da história do Gemo, né? O propósito do Gemo. Então, essa semana nós não temos novos membros. A semana passada tivemos 3. E provavelmente na próxima semana, essas 2 pessoas que querem entrar, que estão no grupo provisório, elas não estão excluídas. Então, o poema, pessoal, de número 89, o título é Razão. Aí, por que eu falei isso para vocês? Porque eu vou pular a introdução que a gente fala sobre a dualidade. É sempre a mesma introdução. Aí, quando tem um aluno novo, um membro novo, aí eu repito, né? Aquela questão da dualidade. Então, nós vamos pular. Eu nem mandei para vocês. Então, vamos direto para o poema, a gente ganha tempo, que é um poema complexo. Poema 89, Razão. No dia que o vento e as ondas estão tranquilos, onda para os japoneses, elemento água, são emoções. Você não está preocupado, não está ansioso, não está tenso. E vento, você não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Ele é invisível, né? São aquelas movimentações. Por isso que eu botei para vocês o arcano 9, que é a roda da fortuna, né? Do tarô, aquela movimentação que não depende de você. O piloto somos nós, eu e vocês. Nós estamos comandando a nossa vida. Deve ser especialmente cuidadoso. É aquela história, o homem prevenido vale por 2. Está tudo bem, então você fica esperto, porque tudo gira em ciclos. Na hora que está tudo mal, você aguarda, fica tudo bem. Está tudo bem, você fica esperto, você tem que estar prevenido. Você tem que ter uma reserva, se você precisar ir ao dentista, ao médico, comprar um alimento diferenciado. Às vezes dá um problema, como deu na sua casa, né, Ana? Que você teve que trocar o telhado de uma hora para outra, né? Você foi consertar um vazamento, daqui a pouco estava tudo bem, daqui a pouco você estava trocando o telhado e endividada, né? É a nossa secretária que está aqui, vocês vão vê-la, tá? Muita gente já conhece. Então, nós vamos começar analisando, tá? A mensagem que está aí dentro. No dia que o vento e as ondas estão tranquilos, o vento está tranquilo, as ondas, o piloto, que somos nós, deve ser especialmente cuidadoso. E o título é Razão, então a gente tem que apontar para a parte racional, para pensar. Então a mensagem negativa qual é? Agir motivado pela emoção. Johnny, você pode ser meu fiador? Eu não queria ser. Ah, posso, com pena. Fiquei com pena dele. Entrei, eu sabia que ele não tinha condição de pagar. Comprou um carro.
Só que na parte negativa, ser uma pessoa imprudente, porque está tudo bem, você tem que se preparar para um revés, para uma zebra, né? Então, além de você agir pela emoção, você ser imprudente. Jesus pedia que fôssemos prudentes como serpentes. E além de imprudente, você ser desprevenido, você não ter uma reserva para uma emergência, desatento, incauto, pessoa que não toma cuidado, e distraída, pessoa que não presta atenção, vive no mundo da lua. Tem até florais para isso, que é o clematis. Então, essa é a mensagem negativa, que nós vamos começar por ela. E a mensagem positiva é o título do poema, que é agir motivado pela razão. Se eu tivesse racionalizado e falado para o meu tio, não, olha, infelizmente eu não posso ser, ele ia brigar comigo. Estava até conversando com a minha mãe, que tem um parente próximo que está brigado comigo por causa de dinheiro. Veio me pedir, eu lembrei logo desse tio, você sabe quem é, eu não vou falar aqui que está gravando, né? Mas essa semana eu fui racional. E aí tem um parente brigado comigo, eu não mandei dinheiro. Então, a mensagem positiva é agir motivado pela razão, ser uma pessoa cuidadosa, prevenida, cautelosa, precavida e antenada, atenta. É o que Jesus falou, prudente como serpente. Então, a gente sempre começa pelo lado negativo, que o lado negativo é agir motivado pela emoção. Tá? Ser imprudente, ser desprevenido, ser desatento, ser incauto e distraído. Olha, eu achei tanta coisa sobre esse poema, só que a gente só tem 2 horas. Esse poema a gente poderia falar 4 horas sobre ele. Aí eu tive que selecionar algumas coisas para vocês. Tá? Então a gente sempre começa pela Bíblia, né? Aí eu trago para vocês Provérbios 19:2. Agir sem pensar foi quando eu aceitei ser fiador. Eu não pensei, eu não fui racional. É bom, não é bom. Provérbios fala isso. Provérbios, né, serve para a gente entender a sabedoria e o caminho da vida de forma clara e objetiva. Boa parte deles é atribuída a Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. Então, agir sem pensar não é bom, tá? Nós temos que usar a razão. Quem se apressa, quer dizer, a pressa é uma emoção. Erra o caminho, entra pelo cano. Esse erra o caminho, entrar pelo cano. Aí eu trago para vocês um cientista que foi Benjamin Franklin, morreu em 1790, não foi presidente, tenho falado dele. Ele é considerado um dos pais e fundadores dos Estados Unidos. Ele foi um dos líderes da Revolução Americana, que conseguiu a independência da Inglaterra. Ele era cientista? Era. Ele inventou para-raios. Aí Benjamin Franklin fala o seguinte: pequenos descuidos, eu aceito ser seu fiador, podem produzir grandes males. Eu fui para o SPC, para o DPC, para o Serasa, e nem posso, né, por conta do vínculo com a maçonaria. Aí eu corri para resolver, para pagar, para sair daquela situação. Foi a única vez na minha vida que eu tive o nome negativado, quando eu fui fiador. Eu não sabia que era tão grave, né? Você responde como se você tivesse assinado o contrato. Se a pessoa não paga, você tem que pagar. Então, um pequeno descuido, tá? Você não tem uma reserva e dá um problema de saúde, tá? Podem produzir grandes males. Aí eu trago para vocês um gigante, que foi Confúcio, eu tenho falado muito dele, né? Ele foi um filósofo chinês, né? As ideias dele serviram de norma de comportamento à sociedade chinesa durante 2000 anos. Tem inclusive uma pintura mediúnica, está aqui, olha, essa é dele. Ele é o mestre do segundo raio do conhecimento, Confúcio, tá? As pessoas que conhecem a sala de aula, vocês vão ver aqui, ó, tem uns mestres ascensionados, tá vendo aqui, ó, aqui em cima. Para lá, ó, até aqui. Só que tem vários mestres, e desse lado aqui está o Confúcio.
Aí Confúcio falou o seguinte: não são as más ervas, as ervas daninhas, né, que sufocam o grão, e sim a negligência do cultivador. A pessoa botou o grão para germinar e aí sufocou, mas o agricultor, o cultivador, tinha que ter tirado a erva daninha. Ele tinha que ter feito a parte dele. Eu achei muito pertinente. Não são as más ervas que sufocam o grão. Essa é para o Wellington, né, que é a engenheiro agrônomo da universidade. É a negligência do cultivador. E aí eu trouxe para vocês um jesuíta e escritor muito conhecido, nasceu e morreu na Espanha em 1658. Pela primeira vez eu trago ele, que é Baltasar Gracián y Morales. Ele falou o seguinte: não há sorte nem desgraça, só invertemos a pauta. Aí eu trago para vocês novamente Confúcio, e ele diz o seguinte: o sábio teme o céu sereno. Em compensação, quando vem a tempestade, ele caminha sobre as ondas e desafia. Deu o contato dela, menina, sumiu. Nem chega a mensagem no celular dela. O céu dela. está sereno, Sim. só que o sábio, ele está antenado, ele é prudente. E aí eu trago para vocês um provérbio português, que vem da sabedoria portuguesa, né? Colonizaram o Brasil. Águas paradas, cautela com elas. A calmaria precede a tempestade. Então, quando está tudo bem, você tem que estar prevenido, porque tudo gira em ciclos. Você está bem de saúde, daqui a pouco você tem um problema, aí você recupera e vem outro, tá? Aí eu trago uma citação minha: quem se expõe ao perigo, uma hora perde. Tá? Você vai arriscando, arrisca, arrisca, entendeu? Tá tudo bem, você não se prepara, só que chega uma hora que dá um problema. Aí você entra pelo canto. Essa citação é minha. Aí nós vamos pegar o lado negativo do poema e vamos trazer para dentro do reiki. Aí eu novamente, pela Bíblia, eu vou citar Provérbios 21:5. Quem planeja com cuidado, planejar é usar a razão, é pensar, é avaliar, refletir. Tem fartura, quer dizer, tudo dá certo. Mas o apressado, pressa é uma emoção. Tem um ditado que o apressado come cru, né? Acaba passando necessidade. Então tem que agir pela razão. A pressa é uma emoção. Aí eu trago para vocês, pela primeira vez, Robert Mallet. Nasceu e morreu na França. Tá? Como cientista. Ele foi reitor da Universidade de Antananarivo, foi reitor da Academia de Amiens, foi reitor chanceler da Academia de Paris e foi um dos fundadores da Universidade de Paris número 7. E recebeu um prêmio mundial chamado Sino del Duca. Então foi um grande acadêmico, professor universitário, escritor, e eu apresento ele como cientista, pesquisador universitário. Uma imprudência que vinga, compromete a inteligência da coragem. Tá? Você tem coragem, aí você enfrenta, tá? Com inteligência, mas você foi imprudente. Aí ela vai se vingar. Trago para vocês agora como um gigante, né? William Shakespeare, que é o poeta nacional da Inglaterra, morreu em 1616, faz 408 anos. Ele é tido como o maior escritor do idioma inglês, era poeta. Aí ele diz o seguinte: todos erram um dia por descuido, quer dizer, falta de prudência. Inocência, a criança erra, mas ela é inocente. Ela não tem, às vezes. Eu me lembro as coisas que eu fazia na minha infância. Eu era inconsequente, mas eu não via perigo. Para mim, acontecer uma coisa era uma coisa impossível. Eu era inocente. Ou maldade, a pessoa erra por maldade. Aí ela não está seguindo os 5 princípios do reiki, ela não está sendo gentil, não está fazendo o trabalho com amor e honestamente. Por isso que eu botei essa citação aqui dentro do reiki, que as pessoas erram por descuido, ele fala do descuido, mas fala da maldade, né? E trago uma citação minha, tá?
Devemos sempre racionalizar, evitar tomar decisões motivados pela emoção. Você vai pela emoção, você entra pelo cano uma hora. Quando cultivamos a razão, diminuímos os males. Procuremos ter lucidez e discernimento na forma de avaliar as pessoas e os fatos na nossa vida. Bom, pessoal, nós falamos sobre a parte negativa do poema, tá? A segunda parte é a leitura do poema de número 89, que nós vamos ler agora, tá? Então vamos fazer a leitura. Tem alguma coisa aí atrás? Não, né? Estou no livro. Então vamos fazer a leitura, página 384. Vamos ler. Análise do poema 89, Razão. No dia em que o vento e as ondas estão tranquilos, o piloto deve ser especialmente cuidadoso. Quando está tudo bem, você tem que ficar com a pulga atrás da orelha, antenado. Você pode ter um problema, você tem que ser prevenido. Aqui o imperador Meiji faz, mais uma vez, referência à razão. Título do poema, que é a função usada para o raciocínio, sem a ação das emoções. Eu contei para vocês que eu tomei uma decisão motivado por emoção, fui fiador e entrei pelo cano. Tive que pagar 51 mil reais, isso no ano de 94. Olha aí quanto tempo, né? Quanto tempo, né? 25, 41 anos atrás. Se corrigir, é uma faculdade, a razão, que permite o processo para se chegar a conclusões. O homem é um animal racional. Quando cultivamos a razão, diminuímos os males. Este é mais um poema repleto de simbolismo. Esse poema não vai ser tão simples, tá? Quando a gente entrar, já analisamos a parte negativa, quando a gente for analisar a parte positiva, né? O termo vento se apresenta como metáfora de mudança. O vento está mudando, né? Ele sai de um lado e vai para o outro. Perturbação, turbulência de algo equilibrado, ou seja, situações desagradáveis em nossa vida. O piloto se apresenta como metáfora do ser humano. As ondas simbolizam metaforicamente a continuidade através da mudança, principalmente no campo emocional, você manter a calma, né? Não agir com pressa, com raiva, né? No Japão, acalmar as ondas simboliza tranquilizar o espírito. Podemos dividir o corpo do poema em dois trechos. O primeiro, no dia em que o vento e as ondas estão tranquilos, aparece com o significado de, nos períodos em nossa vida em que estamos principalmente com saúde, em paz e sem problemas, difícil, né, Ana? Com saúde, paz e sem problemas. Você está com saúde e está em paz, né? Mas volta e meia tem um probleminha, né? E o segundo, o piloto deve ser especialmente cuidadoso, se apresenta com o significado de também devemos ficar atentos e precavidos às possíveis mudanças. Tem que ser prevenido. A prevenção nos fortalece, por isso facilmente escutamos que um homem prevenido vale por dois. Isso vem de Portugal. Diz o dito popular: águas paradas, cautela com elas. A calmaria precede a tempestade. A mensagem implícita no poema é que a vida está em constante movimento. A mudança é a lei da vida. Tudo na vida move-se em ciclos. A cada ciclo que se fecha, inicia-se outro. Todas as coisas, inquietações e circunstâncias, adversas ou agradáveis, são transitórias. Nada é definitivo. Tem uma madrinha de Rita que falava que tudo passa. E minha avó, mãe da minha mãe que me escuta,
Ela falava em espanhol, hay que passar, que tudo passa. Por isso é preciso ser cauteloso e precavido em qualquer situação, mesmo nos momentos tranquilos, todos os dias, em todos os lugares onde estivermos. Tem que ficar antenado. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema a fim de alertar que o Reiki é também um método preventivo, destinado inclusive para as pessoas saudáveis. Nada na vida é imutável ou estático, tudo é transitório. A pessoa está bem, então ela tem que receber Reiki, que a qualquer momento ela pode adoecer. Só que aí a doença vem mais branda, né? Então, na vida, nada na vida é imutável ou estático, tudo é transitório, inclusive a saúde. É sempre melhor prevenir doenças que remediar. Aí eu trago aqui Confúcio para vocês no livro. O sábio teme o céu sereno. Em compensação, quando vem a tempestade, ele caminha sobre as ondas e desafia o vento. Ele se preparou para a tormenta. Igual a formiga que se prepara para o inverno, né? A cigarra não se prepara, aí vem o inverno. Então é isso aí, pessoal. Fizemos a leitura, tá? E a explicação desse poema, nós invertemos a pauta, né? Uma desatenção minha. Estou meio perturbado com essa mudança aqui e me aborreci muito com a imobiliária, né? Hoje é quarta-feira, estou desde segunda-feira me aborrecendo com a imobiliária. Até agora a gente não conseguiu entregar as chaves, né? Então, pessoal, nós vamos começar agora a analisar a parte positiva desse poema. Porque o título, Razão, ele é positivo. Se você agir pela emoção, só a emoção, você entra pelo cano. E também não pode ser só razão, tem que ser um meio termo, o caminho do meio, né? Então, agir motivado pela razão. Por isso que o anjo tem duas asas, para mostrar que metade é razão e metade é emoção. Então, agir motivado pela razão, essa é a parte positiva. Depois, ser uma pessoa cuidadosa. Vai dirigir, coloca o cinto. Tá? Você vai gastar R$ 50, leva 70. Você pode gastar um pouco mais. Ser uma pessoa cuidadosa, prevenida, cautelosa, precavida e antenada. Atenta, né? A gente começa pela Bíblia, fora do Reiki por enquanto, daqui a pouco a gente entra. E eu trago para vocês novamente Provérbios 27:12. O prudente, a pessoa que é cautelosa, percebe o perigo e busca refúgio. Ele percebe. O inexperiente, que é um incauto, né? Segue adiante e sofre as consequências. Entra pelo cano. Aí eu trago um cientista, novamente Benjamin Franklin, que ele diz que aos 20 a vontade é soberana. Com 20 anos, a pessoa quer tudo, né? Aos 30, o espírito, ela entra num caminho espiritual, de se aproximar mais de Deus. E aos 40, a razão. Chega uma hora que você fica racional, porque a gente leva tanta puxada de tapete, tanta rasteira, problemas que a gente tem até os 40 anos, e às vezes pessoas próximas têm, a gente, poxa, eu não quero passar por isso, que aí depois dos 40 você fica mais prevenido. Então, Benjamin Franklin, ele inventou o para-raios. Aos 20, a vontade é soberana. Aos 30, o espírito. Aos 40, a razão. Que o título desse poema é A Razão. Aí eu trago para vocês um poeta que é o primeiro e maior poeta da língua italiana. Morreu em 1321. Tem uma escola enorme em São Paulo que carrega o nome dele, que é Dante Alighieri. A razão vos é dada para discernir o bem do mal. Por isso que Deus deu a razão para a gente. Nós temos um lado racional do cérebro, que é o lado esquerdo,
E o lado direito é emocional, sentimental. A gente aprende isso no mestrado, no teste de Motte. A razão vos é dada para discernir o bem do mal. Dante Alighieri. Aí eu trago uma citação minha, que é: a razão nos aponta o que se deve fazer ou evitar. Se você deve ser fiador ou evitar ser fiador. Mandar a pessoa pagar uma calção ou um seguro fiança, por que você que tem que ser? Eu não tenho coragem. Depois que aconteceu comigo, eu estou casado com Rita há 30 anos, alugamos essas 2 salas, alugamos uma sala em São Paulo, alugamos apartamento no Rio, alugamos apartamento. Nós temos o nosso apartamento em Minas e as salas em Minas. Mas São Paulo, que eu morei 17 anos em São Paulo, quase 17. No Rio moramos 13 anos. E as salas, em momento algum, eu cheguei para minha mãe, um irmão, um amigo: você pode ser meu fiador? Porque se alguém me pedir, eu vou falar que não. Eu já errei, né? Alguém chegar, falei: olha, já fui, entrei pelo cano, eu não me permito mais. Se quiser brigar comigo, briga. Então, a razão nos aponta o que se deve fazer ou evitar. Então, eu comecei a parte positiva desse poema, Fora do Reiki, falando de razão. Agora, vamos entrar no Reiki. Aí eu vou falar sobre ser prevenido, né? Aí eu começo com Mateus, Jesus que falou isso, capítulo 10, versículo 16, que fala sobre a prudência da serpente. Por que eu trouxe para vocês isso? Porque ele fala da simplicidade da pomba. Então, o rei que prega que a gente deve ser gentil com as pessoas. Então, isso é a pomba. Tá? Aí Jesus falou o seguinte: sejam simples como as pombas, reiki, só por hoje seja gentil, e prudentes como as serpentes. Tá? Mateus 10, 16. Achei que coube muito bem essa passagem para a gente começar dentro do reiki a parte positiva. Aí, cientistas, eu trouxe um grande matemático grego. Ele morreu no ano de 495 a.C., ele morreu há mais de 2.500 anos. Tá? Foi Pitágoras. Nasceu na Grécia, morreu na Itália, né? E Pitágoras falou que a prudência é o olho de todas as virtudes. Porque o rei que prega a gente trabalhar com amor e honestamente. Isso é uma virtude. Ser gentil, ser calmo. Mas ele diz que o olho dessas virtudes todas, por isso que eu trouxe Pitágoras para vocês. A prudência é o olho de todas as serpentes, de todas as virtudes. Aí eu trago para vocês um filósofo alemão, foi Arthur Schopenhauer. A ousadia, ela é importante. Se eu não fosse ousado, eu não tinha ido para o Amazonas, fiquei 9 anos lá e levei minha mãe e meus irmãos. Se Rita e eu não fôssemos ousados, a gente não teria vindo de Minas montar um instituto aqui em Copacabana, ficamos 30 anos. A ousadia é importante, ele fala. A ousadia é depois da prudência, primeiro a prudência. Senão você é ousado e entra pelo cano, né? Uma condição especial da nossa felicidade. Porque o reiki é um caminho que nos leva a ser felizes. É um caminho de felicidade. Por isso que eu trouxe essa citação. Porque ela fala que a ousadia é, depois da prudência, uma condição especial da nossa felicidade. Um grande filósofo alemão, tá? Nasceu na Polônia, morreu na Alemanha. Aí eu trago Vitor Hugo, a gente sempre fala dele, um poeta, né? A prudência é a filha mais velha da sabedoria. É o que a gente busca no reiki. A gente tem conhecimento, conhecimento aplicado, sabedoria. E que a filha mais velha da sabedoria, a gente deseja ser sábio. É a prudência. Trago Confúcio novamente. Os que são prudentes e humildes, você não pode ser orgulhoso, raramente tropeçam. Se aprender a pedir desculpas, está humilde, mas com prudência.
E trago para vocês um provérbio português. Um homem prevenido vale por dois. E agora eu venho com duas citações que são minhas. Seja cauteloso e precavido em qualquer situação, sempre. Está viajando, está trabalhando, está investindo. Então você tem que ser cauteloso e precavido. As pessoas prudentes raramente tropeçam. É sempre melhor prevenir que remediar. Isso é uma citação minha que está no livro, tiraram, botaram no site do Pensador. Eu tenho uma outra citação minha que eu tirei de um site chamado Mensagem Online. A melhor proteção é a prudência, não se expor ao perigo. Então, Rita e eu, a gente tem agido com muita prudência nas grandes cidades brasileiras. Não é só Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, tá? Todas essas cidades, Manaus, quando eu vou a Manaus, a gente tem muita prudência, porque a gente escuta falar que há assalto, né? A gente evita sair à noite, atender um telefonema no meio da rua, vem uma pessoa, leva teu celular. Já vi muito disso, né? Eu fiquei de trazer para vocês, tá? Um documento do Reiki que valide esse poema. Aí eu trago a tradução da inscrição talhada no Memorial Amical Suite. Aí botei em negrito. O mestre Uzui era de natureza gentil, quer dizer, ele era a pomba, e prudente. Exatamente o que Jesus falou. Isso está lá no memorial dele. Foi inaugurado em 1927. Ele morreu em 1926. Aí, os assessores dele, os membros da organização Usuirei Criou Gakkai, construíram um memorial. Estão as cinzas dele, da cremação dele, da mulher, dos filhos. E está escrito lá na pedra, foi talhado. O mestre Uzui era de natureza gentil e prudente, e não dava importância às aparências. Tinha corpo grande e vigoroso, e sua face estava sempre iluminada com um sorriso. Ele era gentil. Quando enfrentou dificuldades, quem não enfrentou? Seguiu adiante com determinação e perseverança. Aí eu botei em negrito, mantendo-se extremamente cuidadoso. Então, ele era prudente e quando ele teve problema, ele se manteve cuidadoso. Então, ele só se manteve. Era um homem de talentos variados e um amante dos livros. Isso está na página 65. Está na página 65 do livro Reiki Apostilas Oficiais. Aí eu vou trazer para vocês a mensagem que vocês vão ter que refletir na hora do Reiju. Seja uma pessoa prevenida. Esteja sempre preparada, a pessoa é feminino, né? A pessoa preparada para acontecimentos inesperados. Eu, meia hora antes de chegar aqui, eu estava falando com minha mãe, até era 15 para 7, e minha mãe tinha lido já essas imagens, e ela falou que ela ficou viúva, eu tinha 8 anos, né? Meu pai não deixou pensão, ela nem falava português direito. E imagina a quantidade de problemas que ela teve para educar 4 filhos sozinhas, num país que tinha poucos parentes, não falava o idioma, né? E ela falou que ela aprendeu isso aqui na prática, na prática. Seja uma pessoa prevenida. Então, sempre que ela podia, ela tinha uma reserva, ela fica... porque de vez em quando um dos 4 adoecia. Não tinha plano de saúde, ninguém tinha naquela época. Aí ela tinha que correr para o médico, né? Esteja sempre preparado para acontecimentos inesperados. Bom, pessoal, eu coloquei para vocês umas imagens do tarô, que é o Arcano 10. Esse final de semana, a Rita deu nessa sala aqui um curso de tarô. Foi muito bom o curso dela, tá? E algumas pessoas estiveram presentes, né? A Georgette, que estou vendo que ela está aqui, né?
Deixa eu ver se mais alguém. Se a Eliana Safad, não sei se ela chegou. Ela também esteve presente. Estou de olho aqui para ver se eu acho mais alguém. Tenha estado. A Eliana Safad está aqui, ela também esteve, o marido dela. E a gente aprendeu, né? Esses 22 arcanos maiores. E essa roda da fortuna, nesse exato momento, nós estamos vivendo aqui no Instituto o arcano 13, que é a morte. Porque é uma mudança consciente. Rita e eu, tem empresas que fecham porque elas entram em falência. O nosso caso foi a idade. A gente já está cansado, a gente quer mais sossego. Então, nós tomamos uma decisão consciente. Essa morte não é morte física, é a morte do Instituto, nosso Instituto aqui em Copacabana, e vai renascer em São Lourenço. Aí eu botei outras duas cartas, porque eu não gosto dessa carta, a Roda da Fortuna, que ela vira sem você querer. Tá? É diferente do Arcano 13, né? Eu não quis botar a morte aqui, que as pessoas têm um pouco de medo daquela. Houve uma mudança para as pessoas. Então, Rita e eu estamos no Arcano 13, mas a Georgette, que teve aqui, a Eliana, as duas se emocionaram muito, elas vivenciaram o Arcano 10, que foi uma mudança para elas, e se elas falar, não quero que saia, aí a gente vai sair do mesmo jeito. Então, a Georgette, Eliana, Oscar, essa turma toda que estava aqui, que se emocionou, eles estão nessa energia. Aí eu botei a estrela aqui e o carro para a gente não ficar preso nessa energia, que eu não gosto dela. São aquelas mudanças quando você menos espera, ou tudo fica muito bem, ou tudo fica muito mal. Aí eu botei a estrela para girar, para ficar bem. Para a gente ficar na parte boa da roda. Né? Você viu aqui? A estrela? O arcano 10, tá? A estrela o 17, o carro que é o 7. Por isso que eu coloquei isso para vocês, tá? Estou só explicando aqui. Então, eu vou abrir agora, pessoal, os grupos. Demétrio está me ouvindo, né? Está aberto. Paulo, se puder botar a figurinha de grupo aberto. E eu vou abrir o grupo dos convidados, onde está a Georgette e outras pessoas. Hoje eu não chequei quem que veio, tá? Está aberto o grupo dos convidados. Então, vocês podem, quem quiser escrever alguma coisa sobre esse poema, Paulo Demétrio já colocou a figurinha, muito grato. É muito rápido, né? Coloquei a figurinha no grupo de convidados também, tá? Bom, vamos lá. A Luana Tavares. Não é para carregar, é para descansar. Olha só. Exatamente. As emoções, né? A razão, né? O cérebro carregando o coração. Interessante. A razão e o coração devem caminhar juntos. Exatamente, Luana. Meio muito bonitinho aqui essa figurinha. Wellington, conheci um piloto da Segunda Guerra que era de origem nórdica. Ele dizia que em calmaria tinha necessidade de gerar ondas para poder pousar o hidroavião nos lagos. Então, às vezes, temos que gerar ondas para enxergarmos o melhor. Muito bem, Wellington. Eu tenho um bisavô, avô da minha mãe, que vem da região do Estreito de Gibraltar, tá? Que é território inglês. Né? Daí vem meu nome, Johnny. Como é colado na Espanha, o Estreito de Gibraltar é território britânico. Todos eles falam espanhol. E quando eu era pequeno, né? Depois eu fui trabalhar naquela região, Málaga, aí eu entendi, né?
Minha mãe, meu avô falava assim, hay moros en la playa, ou la playa. La playa, o espanhol da Argentina, e playa da Espanha. Os moros, eles vinham da África, invadiam, matavam todo mundo, ocupavam, pilhavam, né? Então estava tudo tranquilo. Aí as pessoas falavam, tá tudo tão tranquilo que deve ter moro, aí já vinha a guerra. Aí moros em La Playa. A Fabiola Gondim, gratidão, mais um farol aceso para iluminar nossos caminhos. Muito bom. O Luiz Paulo colocou aqui uma figurinha muito bacana, razão e emoção. O ideal é ser meio termo, Luiz. Tem poemas que falam, igual Buda, né? Você não ser só racional, nem só emocional. Você tem que ter um equilíbrio. Aí o Luiz Paulo, seguir a razão do pensar. É mais sábio que sentir a emoção do agir. Exatamente. É muito difícil agir com a razão quando nós não conseguimos controlar as emoções. Exatamente. Por isso que tem que deixar, você tem que se acalmar. Uma emoção boa ou ruim, você não pode tomar nenhuma decisão importante. A Milena, mesmo na calmaria, a vigilância deve permanecer no reiki e na vida. E nos momentos serenos que corremos o risco de baixar a guarda. Exatamente. Precisamos manter o coração desperto em todas as marés, com humildade, atenção e presença. Que sigamos atentos, mesmo quando tudo parece calmo. Exatamente. A Márcia Guimarães, gratidão por esse poema. É sempre bom lembrar esse equilíbrio necessário, mesmo que nem sempre seja possível. A Cláudia Delfava, saudade. Vai dar tudo certo, mestre Johnny. Será um prazer irmos a São Lourenço e respirarmos a hospitalidade mineira. Vocês vão adorar. Eu tenho conversado com Rita e alguns amigos, e a prima, meu cunhado da ilha que estão me ouvindo, que a gente, quem não gosta de folia no carnaval, a gente vai fazer retiros de 4 dias, com muito lazer, e vai ter muito reiki também. Vai ter metade lazer e metade reiki. E a gente vai fazer exatamente como o Roberto Carlos faz no navio. Quando termina aquela jornada de 4 dias no navio, as pessoas vão sair e já se matriculam para o outro ano. Já começa lotado. Então, as pessoas, depois que elas conhecerem São Lourenço, elas estarão. E aí tem uma vantagem: não precisa pegar avião, não precisa de passaporte, não precisa de visto, moeda estrangeira, entendeu? Se você tem um plano de saúde, você não precisa fazer um plano como a gente faz, seguro de saúde. Toda vez que a gente viaja para o exterior, Rita e eu fazemos, então vai ficar muito bom para todo mundo. A Grandilha, já entrei pelo cano por usar o coração acima da razão. Fiquei esperta na prática da prudência. Muito bem, Grandilha. Maria Arminda, lindo poema, mestre, gratidão pelo poema, mestre. A Cláudia Delfava, eu estou no olho do furacão, desde que voltei de Santiago. Visualizo o caminho, nosso querido grupo dos 22, nós éramos 22 caminhando no caminho de Santiago. Isso tem me ajudado a viver na calmaria aqui no meio do furacão. Vou mandar reiki para você, Cláudia. A Márcia Guimarães, mudanças costumam nos deixar tensos. É o meu caso. Rita lida muito bem com mudança. Estou vendo que a Ana Paula também, mas eu não lido. Né? Mas sempre nos oferecem boas oportunidades de aprendizado e crescimento. Alita, boa noite. Esse poema hoje é mesmo para mim. Ela foi a primeira a entrar no grupo hoje, a Lita. Rita falou, já tem uma pessoa no grupo, quando eu vim ver a Lita. E muitas vezes funciono com emoção. Contam-me uma história do bandido, eu fico com pena, depois eu vou pelo cano. Aqui no Brasil é entro pelo cano. Lá ela falou, eu vou pelo cano. Estou a aprender a estar mais atenta, a agir pela razão. Por isso cerrei o consultório em Carcavelos e agora, se Deus quiser, vou abrir em Algés. Muito grata, fez-me pensar mesmo. A Tânia Rui, saudade, Tânia, gratidão, mestre Johnny. É sempre bom refletirmos sobre a razão e a emoção. Esses poemas são aprendizados para a nossa caminhada
todos são importantes. A Cláudia tem uma amiga que sempre diz, não faz marola. Exatamente. A Odila, que bom que você veio hoje, Odila. Poema bem pertinente ao meu caso. Como você, mestre, também me deixei levar pela emoção e até hoje estou pagando por um empréstimo alto que fiz no meu nome para o meu cunhado. Que coisa, hein, Odila? Denise Tito, saudade, Denise. Mesmo estando preparados, o efeito surpresa pode desestabilizar, com certeza, mas se você tiver prevenido, tá? Você tem uma reserva, aí você pode pagar um dentista, pagar um médico, o conserto de um carro. É preciso respirar e pensar antes de agir. Exatamente. A Rúbia, Celeste, lá de Macapá, razão e emoção, juntas e buscando a dosagem certa, para que se estabeleça uma boa conexão e equilíbrio. A Luci Furtado Otobono, lá de Santo, nossa amiga, graças ao rei que aprendi a deixar de utilizar a emoção sempre 100%. Mesmo entrar pelo cano foi pouco. Eu acho que o rei que me ajudou também, Luci. Darlene, Mara, lindo poema, precisava ouvi-lo. Gratidão, Elizabeth Elim, saudade, minha amiga. Gratidão pelo poema. Precisamos ficar atentos 100% do nosso tempo para termos um equilíbrio e uma boa conexão. Razão e emoção são fases antes de cada escolha que fazemos na vida. Muito bem, Elizabeth. A Misako, muito sábia sempre, vamos ver o que ela traz para a gente. A Misako Shinozaki. Gratidão pelos ensinamentos. Nessa era de transformações intensas, faz-se necessário o equilíbrio espiritual, mental e físico. O reiki vem contribuindo muito. As incertezas geram inseguranças. As transformações estão muito rápidas. O equilíbrio da razão com a emoção é fundamental. A Luciene Suzin. Uma ave voa alta com as duas asas, emoção e razão, ambas em equilíbrio. Exatamente isso, Luciene. A TT, posso dar minha opinião? O coração. Aí a razão diz não, o cérebro. Olha que bonitinho, a TT colocou. O cérebro conversando com o coração. O coração querendo dar pitaco. Inclusive, TT, eu falei hoje com você, você me escreveu, e eu percebi que você está muito emotiva. Eu não vou falar quais são as emoções. Ela está vivendo um drama, que muita gente também está vivendo, e eu fui pelo lado racional. Ó, você tem que fazer isso, 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 por causa da sua neta, suas filhas, filho, teu marido, tua saúde. Eu joguei pura razão para a TT. E a TT coloca novamente aqui, pensar é trabalho seu, não meu. O coração, né? Essa bagunça toda é culpa sua. A razão dizendo para a emoção. A Lucy, grande poema, sempre é muito bom sermos alertados para não esquecer o caminho do meio, que Buda pregava. Maria Margarida, gratidão mestre, um poema muito interessante, a atenção é fundamental, muitas mudanças acontecem inesperadamente, quando a gente menos espera, que é essa carta do Arcano 10, que todo mundo vivenciou aqui, quando a gente falou que estava fechando aqui. Rita e eu estamos no 13, porque a gente tomou a decisão. Maria da Graça Simões França, boa noite. Devemos sempre manter o prumo e o rumo. A Rosileide, as emoções causam os nossos principais problemas. Exatamente, Rosileide. E a TT agradecendo. Bom, a Fátima Macedo, lá do grupo de convidados, infelizmente não consegui estar junto. Ela é lá de Portugal, é mais tarde. A Jaqueline Santos, seja uma boa abelha. Aí a outra abelha fala, mas e esse ferrão? Eu disse, boa, não em defesa. Muito bom, Jaqueline. Jaqueline Santos, tá? Lembrando da prudência, gratidão pela participação no grupo. O Oxotorena, nosso amigo muito querido, orar e vigiar em Jesus Cristo. Ele não sabia da existência do Jão. Oxo, depois você me escreve, que amanhã a gente vai visitar uma amiga em comum. Georgette, Deus abençoe a todos. Nossa amiga de longas datas, Jaqueline Santos. Só por hoje seja gentil.
A figurinha, até fiquei com a figurinha, achei muito bonitinho. Figurinha dela. A Fátima. Bom, o pessoal está escrevendo, tá? Aí a Silvia Castilho, equilíbrio é uma linha que liga o cérebro ao coração. Exatamente, tem que ter um equilíbrio, tá? Ok, pessoal, nós não temos mais tempo. Agora é sim ou não, tá? Vocês entenderam a mensagem espiritual? Ou é sim ou é não, tá? A Georgette, gratidão, mestre, pela oportunidade, adorei. Eu vou colocar de novo no grupo. O pessoal está escrevendo sim, 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 né? Vou colocar de novo para vocês lerem novamente. Acabei de colocar. Tá todo mundo colocando que sim, que entendeu, tá? Então vamos fazer o reiju de expansão da consciência. Maravilha.